Senhoras, senhores, muita luz e muita paz. Hora da Ave Maria, desejando a todos muita felicidades e muita paz no seu coração. Vou falar um pouquinho hoje de um assunto que nos foi solicitado sobre as crianças índigo e cristal. Bom, entre os séculos XIX e o século XX, foi uma demanda muito grande de nascimento de criança índigo aqui no planeta Terra. Muitas personalidades que hoje nós conhecemos, como Jung, Freud, Allan Kardec, Nietzsche, o próprio Chico Xavier, muitas personalidades conhecidas pelo amor transcendente, por mudar o meio onde estão vivendo, foram crianças índigo. E dentre essa gama de circunstâncias, as crianças índigo foram modificando a plataforma da vida na Terra. Então todo aquele movimento hippie dos anos 70, todo aquele movimento do paz e amor, tudo aquilo é derivado das crianças índigo, que possuem um alto grau de inteligência emocional, inteligência espiritual e capacidade de observância para mudar o meio. Então, ao reconhecimento dessas crianças índigos que passaram pela Terra, é crível observarmos como essas pessoas vieram para o mundo e sua presença teve um impacto na mudança, na transformação. Boa noite, Marlene, Deus abençoe. Na transformação, no impacto, na mudança no meio onde estão vivendo. Mas ocorreu o quê? No início da década de 80, 1980, até o ano de 2000, foi a segunda geração das crianças índigo. Veja bem, a primeira geração foi lá no fim do século, no início do século XIX, no início do século XX, né? Desde aquela época lá, pós-Revolução Francesa, desde aquela época em que o mundo passou por duas grandes guerras mundiais. Então essa época teve a primeira geração das crianças índigo, com a missão de preparar a Terra para uma nova era. E depois então tivemos a segunda etapa das crianças índigo, que foi enormemente na década de 80 até o ano 2000. Só que essa segunda etapa, essa segunda fase das crianças índigos, a primeira equipe não cumpriu a esmo a sua missão. Porque quando chegou nos anos 80, esses espíritos que encarnaram na Terra encontraram uma Terra toda revolta. Encontraram as pessoas ainda muito ligadas ao materialismo. Então o que houve? Houve uma necessidade de reformulação dessa jornada evolutiva, dessa missão coletiva. Então, essa segunda etapa de 1980 até 2000, que é a segunda fase das crianças índigos, eles tinham a tarefa ou a missão de preparar para a vinda de um mundo tecnológico, de um mundo mais evoluído, ao qual viriam, a partir dos anos 2000, as crianças cristais. Que é uma criança cristal? Boa noite, Geralda, Deus abençoe. Boa noite, querida amiga Marlene, abençoada noite, obrigado. Essas crianças cristais são aquelas que apresentam uma capacidade cognitiva muito grande. Elas possuem a bagagem genética do mundo do amanhã, o arcabouço psíquico da mudança do Homo sapiens para o Homo spiritualis, o Homo virtualis, o homem do amanhã. Então elas trazem um padrão psicobiofísico, um padrão genético que desde cedo elas manifestam sua inteligência. Nos Estados Unidos da América tem uma criança, foi apresentado num dos programas de estudos psicológicos, uma criança que com 2 anos de idade ela pega o celular da sua mãe, vai até lá o WhatsApp dela e encontra por código, porque ela não sabe ainda ver o nome do pai. Por código que ela memorizou, ela encontra o código do pai,
transmite uma mensagem para ele com vários emotions, aquelas carinhas de que a gente manda um para o outro na internet. Para o quê? Para que o pai diga para ela como ele está se sentindo emocionalmente. Veja bem, uma criança cristal com 2 anos é capaz de fazer uma grande leitura psíquica, uma leitura emocional dos pais, uma leitura fluídica, uma leitura energética. Então esse é o padrão do nosso mundo do amanhã. As pessoas começarem a se entenderem pelos olhos, as pessoas começarem a se entenderem pelos sentimentos, não somente pela palavra ou pela escrita, mas num próprio discurso, as pessoas começarem a entender os reflexos da vida, o que se transmite, o que se compartilha para um mundo mais sensível com a dor do outro. Os chamados empatas, aqueles que têm uma empatia muito grande pela dor do seu próximo, trabalhando por lenila, por vencer esse quadro ainda que nós vivemos no mundo. Então, muito dos fenômenos que nós ainda vemos psicológicos no mundo, fenômenos de guerra, fenômenos de desigualdades sociais, fenômenos de divergências entre irmãos, entre famílias, isso é um período transitório. É ainda uma herança do antigo grupo dos índigos que trabalharam o que puderam, fizeram o que estava a seu alcance. Muitos jovens tendo essa hipersensibilidade, porque agora voltando a falar da criança índigo, muitos jovens índigos, hoje já contando com 40 anos, com 50 anos, que têm essa condição de índigo, né? Eles muitas vezes são médiums, são telepatas, são sensitivos, trabalham com tarô, trabalham com terapia, trabalham com psicopatologias, né? Trabalham na área da saúde, mas eles precisam compreender essa essência a que foram chamados. Eles precisam entender essa ânsia que eles têm de servir a humanidade. Então é muito importante esse estudo que fizemos agora na hora da Ave Maria, para que você que está me assistindo, possa identificar certas nuances dentro de você. Muitas vezes você sente uma sensibilidade muito grande e não sabe explicar. Muitas vezes você sente uma dor, um remorso por algo que você não compreende. Tratando-se de uma criança índigo que foste, e hoje como adulto, você sente toda essa mudança energética que o mundo acaba uma fase e inicia outra em períodos cíclicos da humanidade. Como dissemos, Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Allan Kardec foram crianças índigos, porque eles tinham uma visão periférica, trazendo para o ponto centrífugo as energias do mundo, trabalhando dentro deles e servindo a humanidade. São aquelas pessoas que fazem algo pelo outro, que deixam suas marcas através de livros, através de estudos sistematizados, através de discursos na oratória. Então, essa capacidade do índigo é ainda muito importante no nosso planeta. É ainda essencial para transmitir a paz ao nosso mundo. Então, e agora voltando às crianças cristais, como nós podemos ajudar as crianças cristais? Que ainda muitos deles hoje aqui na Terra são jovens, são adolescentes, né? Nasceram na década de 2000, no início da década de 2000, podemos ajudá-los compreendendo que eles possuem não somente uma inteligência emocional, mas também a chamada IE, inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual é passível de aplicar-se a inúmeras atividades emocionais, porque é quando se sente a vida pulsar no cosmo do mundo íntimo. É quando se preocupa não somente em viver pelo ter, mas viver pelo ser. É especialmente a capacidade de sentir, trabalhar o que se sente e explicar a cada um de nós o que nós mesmos estamos sentindo e não compreendíamos. Então é um campo psicológico que se abre no